Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o preparo dos 12. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações, pelas felicitações, pelo meu bebezinho aqui que já está nos braços, já está em casa, graças a Deus. E lembrar, como sempre lembro, esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos, vão no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam se aprofundar na palavra e não fiquem apenas com o meu resumo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o preparo dos 12. Mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Ele se propôs preparar e educar esses homens para dirigentes de sua igreja. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam eles receber o poder do Espírito Santo. Não pelo poder humano ou humana sabedoria devia o evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. E aqui entra algumas coisas importantes para a gente refletir. Mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamar a verdade que deveria abalar o mundo. Não importa a sua formação, não importa o seu conhecimento, não importa sua conta bancária, não importa sua profissão, não importa nada. Quem nos escolhe, nos habilita e nos capacita é Deus. Não importa se você tem a mais humilde das profissões ou a mais profissão de maior destaque. Não importa a sua profissão, não importa o quanto você estudou nas escolas do mundo. Importa que você se entregue a Deus e que permita que Ele trabalhe em sua vida. E só assim poderemos obter sucesso. Aqui, outro ponto aqui. Não pelo poder humano ou humana sabedoria de o evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. É o poder de Deus que faz a obra avançar. É o poder de Deus que faz a obra avançar. Escolheu 12 letrados, 12 humildes para iniciar a obra do Evangelho e hoje quer nos escolher também para levar a obra do Evangelho. E não importa qual sua profissão, qual seu estado social, sua conta bancária, sua cor de pele, nada disso importa. Importa que se entregue a Deus, que é pelo poder de Deus que a obra vai avançar. Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para o seu serviço. Dia a dia caminhava ao seu lado, conversando com ele, ouvindo suas palavras de ânimo aos cansados e quebrantados, e vendo a manifestação de seu poder em favor dos doentes e sofredores. E aqui uma lição para como deve ser o nosso contato, como devemos levar o Evangelho por associação e contato pessoal. Ele levava o evangelho dessa forma e ao mesmo tempo ensinava aos discípulos, aos 12, por associação e contato pessoal. Devemos estar próximos às pessoas, devemos nos conectar a elas, devemos entender a realidade, devemos ter empatia, nos colocar no lugar daquela pessoa, entender o que ela passa, para que assim possamos levar a mensagem de acordo com a necessidade dela, conforme ela precisa. Levar aquilo que ela exatamente precisa. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que não vão conseguir ouvir aquilo que nós estamos falando, porque ela está com a barriga roncando de fome. Se nós não tivermos empatia de nos colocarmos no lugar dela, de entendermos que ela precisa primeiro comer para depois ouvir, nós nunca iremos levar a mensagem. Esse era o método de Cristo, esse é o método que eu e você devemos adotar. Às vezes ele os instruía assentando-se entre eles junto às montanhas, outras vezes junto ao mar, ou andando pelo caminho, lhes revelava os mistérios do reino de Deus. Onde quer que houvesse corações abertos para receber a divina mensagem, ele desdobrava as verdades do caminho da salvação. Onde quer que haja corações abertos. Sou eu e você que vão julgar quais são os corações que estão abertos? Não. Então eu levo a mensagem para todos. E onde houver corações abertos, essas pessoas irão receber a mensagem, irão receber a semente. E essa semente irá germinar, é apenas o início. Haverá frutos ali.
com os corações abertos. Nós não sabemos onde há os corações abertos, mas onde tiver pessoas dispostas a ouvir a palavra, ouvir a mensagem, assim devemos levar, assim devemos proclamar. Vede a majestade do céu, tendo em torno os 12 por ele escolhidos. Logo separará para a obra que lhes destinou. Por meio desses débeis instrumentos, mediante a sua palavra e espírito, ele se propõe a colocar a salvação ao alcance de todos. Por meio desses 12 iletrados, a salvação, a obra da salvação iria ser levada ao alcance de todos. Eles não iriam levar a salvação, eles iriam mostrar qual era o caminho da salvação. E hoje, eu e você, da mesma forma, por meio de nós, débeis instrumentos na mão de Deus, poderiam ser anjos, poderiam ser quem quer que fosse, mas foi colocado isso a nós. Se nós estudarmos ali, se eu não estou enganado, a história da redenção, nós vamos ver que os anjos queriam esse privilégio, mas esse privilégio é dado a nós, de podermos participar, até pela nossa empatia, ser muito mais fácil, porque nós sofremos da mesma forma como o nosso próximo. Então nós conseguimos nos colocar no lugar deles, assim a mensagem é levada com mais eficiência, é destinada a nós, débeis instrumentos, através da palavra e do Espírito, nós colocarmos a salvação ao alcance de todos. Então é nossa responsabilidade levar a salvação ao alcance de todos. Eles deviam ser co-obreiros com Deus na salvação dos homens. Como no Antigo Testamento os 12 patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel, assim os 12 apóstolos representam a igreja evangélica. Não vou comentar isso porque é apenas uma anotação para ver a paridade entre o Antigo e o Novo Testamento. 12 tribos, 12 apóstolos. E a gente consegue ver a Cidade Santa, 12 fundamentos, 12 portas. Interessante. Esta verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião em Cafarnaum e quando pregou o evangelho aos habitantes de Sicar. Isto foi ainda mais plenamente revelado por ocasião de sua visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam como indignos de salvação, havia almas famintas pela luz da verdade. Cristo já mostrava aos discípulos, ali desde o início, que o evangelho deveria ser pregado a todos. E aí ele vai mostrando como ele pregou aos gentios, o centurião, em Sacar, a mulher fenícia. Nós poderíamos citar aqui também a mulher samaritana, onde ele ficou ali, depois da mulher trazer uma multidão, ele ficou mais 3 dias naquela cidade. Então nós podemos citar aqui diversas vezes em que Cristo levou o evangelho a outros. Se nós pegarmos a história dos 10 leprosos, apenas um, o estrangeiro, o samaritano, voltou para agradecer a Cristo, enquanto os outros 9 judeus leprosos não reconheceram, não agradeceram a bênção. Então, nós devemos ter isso em mente. A salvação não é exclusivamente para mim, para minha família, para minha igreja. A salvação é para todos. E eu e você, como discípulos de Cristo, como instrumentos que podemos ser em suas mãos, devemos levar a salvação ao alcance de todos. Assim buscou Cristo ensinar aos discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, nem eles deveriam ir a todas as nações. Que eles deviam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Mas não foi senão mais tarde que compreenderam. E aqui 2 pontos importantes. Primeiramente, a importância de levar a mensagem a todas as nações, a todos que estavam ao seu redor. Era missão, era dever dos apóstolos levar a mensagem de salvação a todas as nações. Sem distinção, sem pensar. E aqui um outro ponto importante, não foi senão mais tarde que eles compreenderam. Será que vocês estão deixando de entender as verdades de Deus para o nosso tempo hoje, deixando para mais tarde? Quantas pessoas nós poderíamos alcançar, levar a mensagem de salvação? Quantas pessoas nós nos poderíamos de fato transformar as vidas? O que não seria a minha vida se eu aceitasse toda a verdade hoje em minha vida, e em vez de ficar retardando, ignorando certas coisas, não compreendendo,
vou falar da reforma de saúde, no caso. Aí eu não faço a reforma de saúde, eu sei que é importante, eu sei que é uma mensagem, mas eu não aceito, não pratico e consequentemente não prego. Mas nós esquecemos que ela é o braço da mensagem do terceiro anjo, a mensagem que devemos pregar hoje. Então, muitas vezes eu e você estamos deixando de compreender e de ensinar verdades que deveriam estar sendo ensinadas e vividas no nosso tempo. Devemos tomar cuidado com isso. Haviam nesses primeiros discípulos frisante diversidade. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para o qual haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimentos, pensamento e ação. Esta unidade Cristo tinha por objetivo assegurar. Aqui um ponto interessante, principalmente quando a gente fala da igreja, falando de unidade. Devemos trabalhar com os nossos irmãos em prol de levar a mensagem de salvação ao alcance de mais pessoas. Mas muitas vezes eu e você estamos mais focados nas brigas, nas nossas vontades, nos nossos quereres. Igrejas sendo destruídas por dentro, porque as pessoas estão com os seus egos inflados, querendo apenas fazer a sua mera vontade, os seus desejos, os seus caprichos. E esquecem que deveriam trabalhar em união, com um único objetivo, e que Cristo deseja, e é o objetivo dele, assegurar essa união dentro da igreja. Mas muitas vezes as igrejas estão sendo destruídas por dentro, por brigas de irmãos, por poder, por ego, por vaidade. E assim deixamos de fazer a obra que nos cabe. Devemos tomar cuidado com isso, devemos alertar os nossos irmãos quanto a isso. Ao aproximar-se o término do ministério terrestre de Cristo e reconhecer Ele, que logo precisaria deixar que seus discípulos levassem avante a obra sem sua pessoal supervisão, procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não os enganou com falsas esperanças, como num livro aberto. Leu o que devia acontecer, sabia que estava prestes a ser separado deles, para deixá-los como ovelhas entre lobos. Sabia que haviam de sofrer perseguição, que seriam lançados fora das sinagogas e metidos nas prisões. Sabia que por testemunharem dele como Messias, alguns experimentariam a morte, e falou-lhes alguma coisa disto. Referindo-se ao futuro deles, foi claro e definido, para que nas aflições que vieram, pudessem lembrar suas palavras e ser fortalecidos para crer nele como Redentor. E aqui um ponto importante. Nós não estamos sendo enganados, não fomos enganados e não seremos enganados quando lermos a palavra. Muitas pessoas acham que vão entrar para a igreja e que vai ser um mar de rosas, que a sua vida vai ser transformada e vai ser só bênçãos. Que não vai ter dificuldades, que não vai ter mais lutas, não vai ter mais aflições, não vai ter mais provas, não vai ter tentação. Acha que vai ser uma estrada pavimentada, asfaltada, linda, iluminada, para andarmos sozinhos, sem dificuldades. E a vida do cristão não necessariamente é assim. Pode ser que aconteça em alguns casos, pode ser que não, pode ter dificuldades. A vida do cristão poderia se assemelhar mais com uma estrada de terra, toda esburacada, difícil, mas que Cristo já andou ali e já amenizou os buracos. Estaria muito pior se Cristo não tivesse passado. Quando eu e você entendermos e vermos nessa citação aqui, Cristo estava querendo encorajá-los, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser jogados na prisão, vocês vão ser mortos. Para o nosso tempo essa mensagem, talvez para o tempo dos nossos pequenos, essa mensagem seja mais fortemente sentida. Se nós pegarmos um contexto ali da janela 1040, Oriente Médio, China, se nós pegarmos esse contexto, nós vamos ver que lá o cristão já é perseguido, já é morto, já é jogado em prisão. Eu e você devemos ter a ciência de que isso muito em breve vai acontecer conosco. E isso não é para desanimar, isso não é para esmorecer, isso não é para nos colocar para baixo, isso é para nos fortalecer, porque temos um Deus que conhece o futuro desde já
Ele sabe o que iremos passar e Ele deseja nos prepararmos para isso. Quando tivermos aflição, temos de ter bom ânimo, porque Cristo já venceu esse mundo. Cristo já fez tudo aquilo que não poderíamos fazer e Ele nos dará forças, se assim pedirmos, para enfrentar todas as provas que tivermos que enfrentar. Seja perseguição, seja prisão, seja morte. Com Cristo, somos mais que vencedores, iremos enfrentar, iremos avançar e iremos conseguir. Não por nós, mas por Cristo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Né? Vamos lá. Maravilhosamente maravilhosamente foram essas palavras cumpridas. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele e por aqueles por quem ele morreu, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder milhares se converteram. Então aqui um outro ponto importante para nós. As pessoas, elas não foram convertidas pelos homens. Elas não foram convertidas por eles terem visto a Cristo. Não foi convertida pelos testemunhos deles. Foram convertidas porque eles falaram com o poder do Espírito. Com amor, porque eles passaram a amar aquelas pessoas da mesma forma que Cristo amou a eles como discípulos e a eles, aquelas pessoas, porque Cristo morreu para todos aqueles que o aceitassem. Então, Cristo morreu por elas. Se ela aceitar, ela há salvação para elas. Então, com esse amor, com esse desejo, com essa ânsia de salvação pelo seu próximo, eles pregaram, influenciados pelo Espírito, que os transformou, que mudou a vida deles, que colocou aquele amor ali. Então, muitas pessoas se converteram. Já estamos em 17 minutos. Vamos lá, vamos ler mais esse aqui. Já tem mais 2 textos, vai dar para ler tudo. Em sua conversação de despedida com os discípulos na noite anterior à crucificação, o Salvador não fez referência ao sofrimento que ele havia suportado e teria ainda de suportar. Não falou da humilhação que estava na sua frente, mas buscou levar-lhes à mente o que lhes pudesse fortalecer a fé, levando-os a olhar para a frente, a recompensa que espera o vencedor. E da mesma forma nós hoje, se nós olharmos para as dificuldades da nossa vida, se nós olharmos para as dificuldades futuras que a Bíblia nos apresenta a nós, iremos esmorecer, mas Cristo nos deixou isso para nos preparar e nos mostrar que devemos olhar mais à frente, mais além, devemos olhar o céu que temos a conquistar, para que quando vier essas provas que nós já sabemos, a nossa fé não esmoreça. Não abandonemos a fé, não apostatemos, porque já fomos avisados das dificuldades, das lutas, e assim temos de estar preparados para isso. Ele se regozija na certeza de que poderia fazer por seus seguidores mais do que havia prometido, e o faria, de que dele brotaria amor e compaixão que purificariam o templo da alma, e faria os homens semelhantes a ele, em caráter, de que sua verdade, armada com o poder do Espírito, sairia vencendo para vencer. A verdade, o poder do Espírito, há de transformar corações, há de transformar o caráter aqui, purifica o templo da alma e faria os homens semelhantes a ele no caráter, homens semelhantes a Cristo no caráter, pessoas que o mundo olhe e não vejam mais aquele pecador, mas vejam o reflexo de Cristo. Esse era o desejo de Cristo e ele trabalhou assim, e isso, essa realidade, essa promessa pode se cumprir em nossas vidas hoje, através da atuação do Espírito Santo em nós. Para a gente encerrar o último texto, Cristo não fracassou, nem se desencorajou, e seus discípulos deveriam mostrar fé da mesma persistente natureza. Deviam trabalhar como ele havia trabalhado, buscando dele forças. Embora seu caminho fosse obstruído por aparentes impossibilidades, por sua graça deviam ir para a frente, e nada desesperando e esperando por tudo. Cristo abriu os caminhos. Cristo mostrou por onde deveríamos andar. E Ele nos dará forças. Não importa se parece um obstáculo impossível. Devemos caminhar confiantes
que aquilo que for a vontade de Deus, se nos entregarmos a Ele, assim Ele fará. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto, algum outro texto que o irmão leu, ficou com dúvida, ou quer comentar aqui para nós estudarmos e crescermos espiritualmente, deixa nos comentários. Pede a oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha iluminarmos a nossa mente, abrir os caminhos para que possamos andar e fazer a Tua vontade, Senhor amado. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, transforma o nosso ser, o nosso coração, Senhor amado. Que possamos fazer a Tua vontade, que possamos ser representantes Teus aqui na terra, que o Teu caráter seja refletido em nós, que as pessoas vejam que há salvação em Cristo. Que possamos levar a mensagem de salvação ao alcance de todos que estão ao nosso alcance, Senhor amado. Que não falhemos nessa missão. Não importa se seremos perseguidos, seremos torturados, iremos à prisão ou se tivermos que passar pela morte, Senhor. Nos dê forças para que façamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.